Gente, boa noite. Assim, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Eu estive com a Dominus por alguns anos, trabalhando na parte de marketing e, graças a Deus, pude colaborar e também fui enriquecida, né, com muitas experiências. Eu queria muito agradecer, né, por vocês estarem aqui e eu queria me apresentar. Meu nome é Narla, eu tenho 34 anos, tenho 4 filhos. Tenho um menino de 5, uma menina de 4, um menininho de 2 anos, vai fazer 2 anos agora esse mês, e tô grávida de 6 meses de uma menina. É o Tomé, a Aurora, o Emanuel e a Clara. E depois que eu tive o Tomé, assim, acredito que a experiência da maternidade, ela muda, né, a vida das mães, a vida das famílias. E durante esses anos, assim, nós aqui vivemos várias experiências que nos despertaram para saber um pouco mais sobre as crianças, né? Quem são as crianças? Quem são esses seres? Para que a gente possa educar melhor, mas, sobretudo, conseguir acessar o coração delas para evangelizá-las, né? A gente muitas vezes pode. Imagino que eu esteja falando com muitos catequistas. Eu não sei se tem muitas mães aqui nesse nosso. Tem catequista, tem mãe, tem pai. Eu vi Oh, pais que aí, bom! ó. Tem mãe que é catequista, Eu não né? sei se tem padre também. Se tiver padre, por favor, coloque ali no chat, se identifique para nós, que é muito importante para a gente saber, né, Narla, se tem padre no nosso Sim, meio. sim. E eu sou consagrada na comunidade católica Shalom, já há 10 anos, e faço parte, né, há 10 anos. E, então, assim, eu queria mesmo iniciar esse momento de partilha, contextualizando um pouco com vocês sobre o gente vai, o caminho, né, que a gente vai trilhar. Eu preparei um material para mandar para vocês depois, tá? Então, se vocês quiserem tomar nota, tudo bem, fiquem à vontade, mas tudo que eu vou falar eu vou mandar para vocês, as referências, as citações e até mesmo coisas que vocês podem buscar depois para se aprofundar, tá bom? É o seguinte, quando a gente está falando de evangelização infantil, a gente precisa saber para quem que a gente está falando. Então, a nossa conversa aqui, ela vai basicamente começar sobre quem é a criança, como que ela recebe os estímulos, como que ela recebe as informações, sobretudo, assim, dentro de tudo isso, né? Como que ela recebe, como que ela vive a experiência com Deus, e passaremos, e aí nós vamos refletir sobre esses 3 pontos, que são as nossas faculdades, que todas as pessoas têm, que é a sensibilidade, a afetividade e a inteligência. Vamos fechar a nossa formação com a importância do caminho das virtudes e, no final, eu vou passar algumas dicas mais objetivas que podem ajudar nesse caminho, né? Tanto para quem tem filho, quanto para quem é catequista. Talvez a minha fala seja um pouco mais dirigida para as famílias, mas, ao mesmo tempo, assim, eu fiquei refletindo, no fim das contas, todos nós fazemos parte de uma família. E quando a gente está lidando com criança, com catequese, de alguma forma a gente também vai se relacionar com a família dessas crianças, né? Eu imagino que seja um desafio. Eu já fui catequista, muitas vezes é um desafio também acessar a família dessas crianças, porque às vezes tem uma quebra entre o que a gente vive na paróquia e o que a criança vai experimentar quando chegar em casa. Mas, enfim, vamos começar fazendo assim uma reflexão sobre o homem, né? Assim, quem é o homem? Né? Muitas vezes a gente pode se perguntar, Senhor, quem sou eu? Que estrutura é essa? Então, quando a gente pensa na humanidade, a gente vai pensar no homem e na mulher, na estrutura sexuada. Então, o homem como pessoa, a mulher como pessoa, e refletindo sobre isso,
para nós, né, na nossa vida, nós como adultos, nós vamos encontrar uma diferença bem básica, né, que alguns filósofos, nesse caso eu vou citar Julián Marías, ele vai colocar de forma bem simplificada, mas que eu acho que faz bastante sentido para o que a gente está conversando aqui. Ele vai explicar o seguinte, que o que difere o homem dos animais, né, o homem e a mulher dos animais, são as circunstâncias e as escolhas. Os animais, os bichos, o leão, o cachorro, o gato, ele vai reagir, vai viver de acordo com as suas circunstâncias. Ele não tem escolha diante do que ele vai responder de forma instintiva enfim, a gente sabe, né, como é que reage um bicho. Agora, o ser humano, ele vai reagir a partir das suas escolhas. Deus nos deu a capacidade de amar e colocou em nós, agora eu vou citar aqui um trecho do catecismo, o desejo por ele, né? Então, Deus colocou em cada homem, em cada mulher, o desejo por ele. E dentro desse desejo, nós temos que enxergar que as crianças também nascem com essa capacidade de Deus. O catecismo fala que o homem é capaz de Deus. Então, quando eu penso assim, se eu sou capaz de Deus, eu preciso olhar para a criança, por mais pequenininha que ela seja, como um ser capaz de Deus, né? E é muito interessante, eu li um livro uma vez da doutora Sofia Cavalletti. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa senhora, ela foi muito amiga de São João Paulo II e é a idealizadora da catequese Bom Pastor, que é uma modalidade de catequese que nasceu na Itália. E ela tem um livro que conta várias experiências de crianças que não tiveram catequese, que não tiveram, às vezes, filhos de pais e mães ateus, de outras religiões, mas que em determinados momentos elas exprimiram um conceito de Deus talvez mais perfeito e mais maduro do que a gente conhece, do que a gente como adulto é capaz de responder. E nesse livro, o nome desse livro é O Potencial Religioso da Criança. No materialzinho que eu preparei para vocês, eu vou colocar essa referência também. Mas é muito interessante porque muitas vezes a gente se aproxima da criança como talvez um ser sem personalidade, né? Assim, é um menininhozinho bobinho, né? Que tá ali, que eu tenho que fazer alguma coisa para ensinar algum conteúdo relacionado à fé. Mas nós precisamos partir do pressuposto de que, assim como uma pessoa adulta, aquela criança, ela é capaz de Deus. Ela é capaz ela já nasce com a inclinação para a comunhão com Deus. E uma das coisas que o catecismo vai nos ensinar é que existem algumas coisas, né, durante a nossa vida que vão quebrar essa união com Deus. No caso da criança, um desses pontos é a dimensão do pecado original. E é muito comum, assim, algumas ideologias mais modernas conceberem a criança como alguém puro, né? Não estou dizendo que a criança é perversa, não é isso. Mas é alguém que nasceu, como todos nós, com a mancha do pecado original. Então, nós precisamos ter isso em mente, até porque quando a gente se convence que aquele ser, né, aquela criança, aquele que está diante de nós, é alguém que possui também a inclinação para o mal, eu me sinto talvez no mais seguro para me posicionar e dizer, não, essa criança precisa realmente de ajuda, né? Precisa de formação, precisa de educação. Então, por mais que tem alguém fez um comentário, Valdineia, né? Sempre achei que na catequese aprendo muito mais com as crianças do que as ensino. E isso é uma grande verdade, porque nós, ao longo da nossa vida, a gente sofre, né, as consequências do pecado, coisas que as crianças, no início da vida delas, têm pouco acesso, mas precisam, né, de ajuda, precisam de apoio para crescer. Uma das coisas assim que eu gostaria também de iniciar essa formação colocando com relação aos nossos objetivos, né? Para quem é pai e quem é mãe, precisa estar muito claro dentro de nós
o que que nós queremos? Nós queremos evangelizar os nossos filhos por quê? Porque a gente quer que eles sejam o quê? Né? É uma reflexão assim muito precisa ser, né, uma reflexão muito sincera e muito honesta, né? Assim, qual é o nosso objetivo? Não, meu objetivo é que meu filho fique quietinho na missa. Meu objetivo é que meu filho, quando chegue com determinada idade, saiba rezar tais orações decoradas. Qual é o nosso objetivo mais profundo? Porque esse objetivo, e aí entra também a questão do catequista, o que é que nos move, o que é que move você como catequista? Isso vai orientar as nossas ações e o nosso olhar para essa criança. Então, assim, a gente precisa realmente se colocar diante das nossas convicções e diante de Deus para fazer essa pergunta, né? Assim, o que é que eu espero, né? O que eu acho que essa criança precisa? E isso envolve também fazer uma visita na nossa criação, no que nós aprendemos quando fomos crianças, no que nós recebemos de educação religiosa, né, na experiência que a gente teve, e para fazer realmente essa avaliação, né? Será que eu posso enriquecer? Será que eu posso amadurecer? Será que eu posso saber melhor, né, quem é esse ser que está diante de mim? Tem um trecho da Amoris Laetitia 172, que é aquela exortação apostólica do Papa Francisco, que ele vai falar sobre a alegria da família, que ele vai falar sobre a criança, né? Recém-nascidas, as crianças começam a receber um dom juntamente com o alimento e os cuidados, a confirmação das qualidades espirituais do amor. Os gestos de amor passam através dos olhares, das iluminações dos sorrisos. Assim, aprendem que a beleza do vínculo entre os seres humanos mostra a nossa alma, procura a nossa liberdade, aceita a diversidade do outro e reconhece-o e respeita-o como um interlocutor. Isto é amor, que contém uma centelha do amor de Deus. Mais adiante eu vou falar da questão do papel da mãe, dos pais, né, e dos adultos que se relacionam com essa criança, mas é muito interessante perceber que, sobretudo na primeira infância, a criança vai assumir de forma sensível a relação que ela tem com as pessoas, ela vai de alguma forma associar a relação que ela tem com Deus. E dentro disso a gente tem uma responsabilidade muito grande como pais, mas também como educadores, né, como catequistas, de oferecer uma experiência sólida, né, uma experiência que enxerga a criança dentro do que ela é capaz de responder. E é basicamente sobre isso que eu vou colocar nessa formação, né? O que esperar de cada fase da criança, porque quando a gente sabe o que esperar, a gente tem um pouco de noção do que a gente pode dar. E aí, assim, o próximo tópico que eu vou colocar é o papel da mãe, né? O Papa Francisco, na Amoris Laetitia também, ele fala o seguinte, que as mães são o antídoto mais forte contra o individualismo egoísta. São elas que testemunham a beleza da vida. Sem dúvida, uma sociedade sem mães seria uma sociedade desumana, porque as mães sabem testemunhar sempre, mesmo nos piores momentos, a ternura, a dedicação e a força moral. É evidente que os pais têm o seu papel nessa missão formativa e evangelizadora das crianças, mas é muito bonito observar que no caso das mulheres, tem o mesmo filósofo que eu citei no início, Julián Marías, ele fala uma coisa muito preciosa a respeito do nosso papel na evangelização, na educação. Ele fala o seguinte, que o que a mulher assume permanece, perdura, e o que a mulher rejeita morre. Ele fala, inclusive, que é a mulher que faz os links geracionais, né? Se a gente for observar a figura feminina dentro do cristianismo, dentro da história ocidental enfim, da história da humanidade, ela é muito preciosa, porque normalmente quem ensina valores, quem assume o que é importante dentro de uma família, dentro de uma cultura e dentro de uma religião, são as mulheres, né?
E é bonito ver, ao mesmo tempo é algo que toca o nosso coração para realmente a gente assumir esse papel, sabe? Quando a gente pensa, assim, aí já passando para um outro tópico, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem colocar aí nos comentários, porque eu fiz aqui um esqueminha para poder chegar também nas dicas práticas, né, que eu selecionei, e também o caminho das virtudes, que eu acho que ele é essencial para essa dimensão da catequese. Mas assim, falando já dessa questão da criança, né, do que esperar de uma criança e de acordo com a idade dela, né? No desenvolvimento espiritual, humano e cognitivo, a gente vai encontrar uma pessoa que tem ali uma idade cronológica, mas tem também uma idade emocional. Como eu disse no início, todos nós temos a faculdade da sensibilidade, da afetividade e da inteligência. Só que no caso das crianças, quando até os 6 anos de idade, o que assume a dianteira, né, no nosso modo de relação com as pessoas e com o mundo é a faculdade da sensibilidade. Então, a criança recebe, ela se relaciona com o mundo a partir da sua sensibilidade. E isso é muito importante para que a gente compreenda assim de forma muito clara, porque isso faz com que a gente também talvez mude a nossa percepção a respeito do que a gente oferece, né, para as crianças. Então, a criança experimenta de Deus na família, ela experimenta de Deus na escola, ela experimenta de Deus em todos os ambientes que ela circula. Ela pode experimentar de Deus, né? E a partir da sensibilidade. Quando a gente está falando de sensibilidade, o que vem a nossa... O que é essa sensibilidade? A gente está falando dos 5 sentidos, né? O olfato, a visão, o tato, o paladar e a audição. Então, assim, para crianças pequenas, essa dimensão da sensibilidade, para quem lida com crianças pequenas na catequese, ou mesmo em casa, para quem tem filhos na idade de até 6 anos de idade, é muito importante que a gente tenha um cuidado muito especial com relação aos sentidos, né? O que afeta o nosso olfato? O que afeta a visão, o tato, o paladar e a audição de uma criança? Então, dentro disso, existe o cuidado que a gente precisa ter de educar essas crianças, evangelizar essas crianças e formar essas crianças a partir da sensibilidade. Não significa que a gente vai querer que elas fiquem escravas dos sentidos para sempre, mas significa que o nosso ponto de partida precisa ser a acessibilidade, que é o recurso que elas possuem nesse momento, tá? Então, assim, de modo bem prático, educar a sensibilidade de uma criança envolve não poluir os sentidos dessa criança. Então, a gente está falando de olfato, né? O cheiro do ambiente. Estou falando aqui da sala da catequese. Estou falando da casa, né? Não significa... Ninguém precisa ter rios de dinheiro para manter um ambiente com um cheiro agradável, né? Por que eu estou falando isso? Às vezes parece que, nossa, mas o que isso tem a ver com fé, né? Tem a ver porque é o modo como a criança se relaciona. Então, a construção da afetividade dela, que vai começar a partir dos 3 anos de idade, mas que vai assumir a dianteira ali a partir dos 6 anos, vai passar por isso também. Então, se a gente chega, de repente, num ambiente desorganizado, feio, a dimensão da visão, barulhento, bagunçado, a gente vai olhar assim, esse lugar aqui tem alguma coisa estranha. Vocês concordam, assim? Pensem em vocês como adultos, né? A gente quando chega num ambiente que é esquisito, que tem, enfim, que barulhento, fedorento, feio, que perturba os nossos sentidos, de alguma forma a gente repele. Quando a gente está falando da experiência da educação e da evangelização e da catequese, nós precisamos levar isso em consideração.
né? É preciso realmente ter um cuidado ambiental, e aí entra uma dica bem prática, né? Que não significa colocar a criança numa casa que parece um showroom, porque isso é inviável, né? Eu tô falando isso porque eu tenho crianças pequenas em casa e eu sei que a realidade não corresponde. Mas minimamente ordenado, que tenha elementos de beleza, né? E que não polua os sentidos da criança. Então, tudo que superestimula e polui os sentidos da criança precisa ser revisto. Que vai desde a questão ambiental a esses outros detalhes que eu coloquei. Isso, assim, essa questão dos sentidos e a mudança que a gente muitas vezes precisa fazer, tanto no nosso estilo de vida, quanto no nosso modo de enxergar as coisas, está muito ligada à dimensão de viver a chegada dos filhos, das crianças e até mesmo no nosso apostolado de forma reconciliada. Por quê? Muitas vezes a gente quer exigir da criança uma resposta que ela não tem condições de dar e ela não recebeu os recursos que a capacitam para viver essa realidade, né? Então, assim, a gente às vezes quer eu quero muito que o fulano fique quieto na missa, ele já tem tantos anos. Eu preparei essa criança para participar da missa, né? E aí, quando a gente está falando de crianças pequenas, entra um outro dado que ele é fundamental para essa educação dos sentidos. E aí eu vou falar para os pais, para os avós, e se você é catequista, é importante ajudar os pais a enxergarem isso, né? Eu vou abrir aqui um parênteses. Esse olhar para as necessidades da criança, ele não pode ser negligenciado. Muitas vezes a gente recebe os filhos, eu ia falar isso atrás, acabei pulando para outro assunto, e não aceita que a nossa vida vai mudar, não aceita que as coisas vão mudar, que o meu tempo vai ser diferente. Não significa que acabou, né? Nossa, pronto, nunca mais vou conseguir tomar um banho, nunca mais vou conseguir, né? Assim, não é verdade, assim. Eu acho que nós precisamos superar isso, mas ao mesmo tempo assumir que a gente vai precisar ter um olhar mais sensível para a realidade, para o que aquela criança vive. E aí, quando a gente está falando desse apoio para que a criança responda positivamente no comportamento, na concentração, na escuta, a gente precisa fazer 4 perguntinhas que têm a ver com hábitos básicos, que é o nosso, como que está o sono dessa criança, a alimentação dessa criança, a ordem e a higiene. Narla, mas eu sou catequista, eu não sou a mãe do fulaninho. Eu percebo que ele chega na catequese com fome e aí não se concentra. Eu percebo que ele sempre chega sujo. Eu tenho certeza que a depender da realidade que cada um vive, né, de forma paroquial, pode ser que vocês recebam crianças maltratadas, né? Isso, infelizmente, é uma realidade. E nós precisamos ter, assim, sobretudo se a gente não está falando dos nossos filhos, uma sensibilidade com essas realidades e aquela coisa que o Padre Francisco, que o Papa Francisco fala da cultura do encontro. Será que eu posso ir até onde essa criança mora? Será que eu posso conhecer a família dessa criança? Será que eu posso saber de onde ela vem para que se faça realmente um cuidado pastoral? Será que eu posso de repente contactar enfim, alguma pastoral que está ligada mais às famílias, os vicentinos? Não sei. São coisas que a gente precisa realmente abrir o nosso coração. Não significa que o catequista tem que carregar tudo nas costas. Agora eu vou ter que cuidar disso, 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 disso. Não. É a tal da pastoral de conjunto, né? Que precisa realmente existir na nossa vida paroquial para que a gente viva de forma comunitária e consiga fazer mesmo bem às pessoas, né? Jesus é aquele que passou fazendo bem, né?
Então, nós precisamos também, a exemplo do Cristo, enxergar essas crianças, como é que estão as necessidades básicas delas, assim, bem pé no chão, né? Come, dorme, toma banho, como que é o ambiente, como que ela vive, porque isso também diz respeito à vida espiritual dela, né? Não sei se está ficando claro, assim, o que eu estou querendo colocar, mas essas questões humanas, elas são essenciais porque Deus nos deu um corpo, né? Me deu um corpo para que eu pudesse fazer a vontade de Deus no meu corpo. Deus deu um corpo para cada um de vocês para que no corpo nós façamos a vontade de Deus. E Deus habita em nós. Então, a gente precisa olhar para a criança de forma integral mesmo, assim. E para quem é mãe, para quem é pai, realmente observar, né? Às vezes a gente realmente espera que a criança reaja. Ah, mas meu filho é um santinho, é um abençoado, que não sei o quê. E de repente deu um escândalo ali na missa, não conseguiu se concentrar e tal. Mas será que ele estava com as necessidades básicas dele supridas? Então é uma dica, né? O horário da catequese é muito longo, então talvez eu precise refletir se não pode ser viável ali um momento do lanchinho. Não, minha paróquia é muito pobre. Cada um leva alguma coisa para partilha, né? Assim, não sei. Acho que cada um vai refletir e ver como que pode tornar essa experiência mesmo da catequese e dentro da nossa casa, né? Aqui na minha casa, assim, eu observo muito isso. Assim, às vezes a gente antes, né? Assim, a gente rezava com as crianças dentro do quarto para dormir. Aí chegava assim, às vezes eles dormem bem cedo. E aí a oração era um negócio, assim, desesperador. Um chorava para cá, o outro caía para lá, aquela loucura toda. E aí meu marido falou assim: "Não tá dando certo, ou a gente reza mais cedo, ou eu não sei o que que". E aí nós tivemos a inspiração, de fazer o nosso momento de revisão de vida, né, de oração, diante do altar da nossa casa, né, na sala. Vai ficar todo mundo em pé, faz um pouquinho mais cedo, mas aí o negócio tem mais qualidade. Porque a gente percebe que eles já chegam no final do dia extremamente mortos, cansados, passaram o dia ali naquela correria, na brincadeira e tal, e aí exigir que a criança pare, respire, né, espiritualidade nesse contexto é realmente exigir demais, né? Então, quando a gente fala do erro de perspectiva, é exatamente isso. Às vezes a gente espera que uma criança responda de uma forma, mas a gente não deu a menor condição humana e física para que ela reaja, né, de forma saudável para aquilo que a gente está esperando dela. Então, assim, deixa eu pegar aqui o meu roteirinho. As crianças, o Papa Francisco coloca também na Amoris Laetitia, que a educação na fé sabe adaptar-se a cada filho, porque os recursos aprendidos ou as receitas às vezes não funcionam. As crianças precisam de símbolos, gestos e narrações. Isso é uma preciosidade, assim, Amoris Laetitia 288. O Papa vem falar o que muitos especialistas falam. Se a gente for parar para pensar, essa fala dele, as crianças precisam de símbolos, gestos e narrações, ele está falando o seguinte: as crianças precisam de uma experiência sensível. E quando a gente pensa em símbolos, gestos e narrações, e a gente olha para a riqueza da nossa igreja, a gente talvez não tenha pensado nisso antes, mas nós temos vários recursos simbólicos, né, sacramentais, visíveis, e isso ajuda muito as crianças, muito. O meu filho de 2 anos, sem brincadeira, a gente ninguém aqui estimulou e tal, mas ele tem um negócio com a cruz que eu acho que às vezes é até engraçado, assim, se eu tivesse um videozinho para mostrar para vocês, eu ia ficar impressionado. De dormir com a cruz, acordar com a cruz, aonde ele vai que ele viu a cruz, ele está chamando a cruz, chamando Jesus, mandando Eu já beijo. vi as fotos da Nala postadas no Instagram com ele abraçado, com a cruz. É,
É desse jeito. E é Jesus para cá, Mãe do céu, e sabe o nome dos santos? Aí eu falo assim, meu Deus, imagina se eu fosse alguém com a vida de oração um pouquinho madura, assim, né, para ajudar melhor meu filho. Mas as crianças têm essa experiência sensível e visual, né? A Valéria me pediu aqui dicas para trabalharmos com os pais. Valéria, eu vou mandar para vocês o PDF que eu montei para fazer essa partilha, e durante esses tópicos que eu vou abordando, eu sempre vou dando alguma dica, mas no final eu fiz uma ordenzinha com 9 dicas, tá? Mais práticas, mas durante a minha fala, se vocês observarem, vocês vão ver que eu vou dando algumas dicas mais práticas, tá? E aí, assim, quando a gente pensa nessa primeira fase da primeira infância, assim, que já já vou sair dela, não importa muito o que você diz, mas o como você diz para a criança. E isso é algo realmente para se trabalhar na catequese, mas também para ajudar na orientação dos pais, né? Não é tanto o que eu vou dizer, não são conceitos, assim, não são sermões, muitas. No curso que eu fiz com o doutor Ítalo Marcilli sobre afetividade infantil e harmonia familiar, ele fala uma coisa engraçada sobre a comida, né? Que não adianta você chegar para uma criança de 4 anos e falar assim, fulano, você tem que comer porque tem gente morrendo de fome na África. Ele vai olhar assim, né? E eu com isso. Porque ele realmente não tem condições de elaborar isso nessa fase. Então, não importa muito o que é dito, mas como é dito, como é a abordagem dessa criança. E aí, assim, dicas mais práticas com relação à sensibilidade. O que ajuda a educar os sentidos? Se vocês, né, assim, fiquem bem atentos, porque isso ajuda tanto a nossa abordagem ali na sala da catequese, no que a gente vai colocar, quanto os pais, né? Evitar, gente, assim, hoje a gente vive num mundo de recompensas imediatas. Não sei se vocês vão conseguir captar o que eu vou dizer. Então, assim, é muito comum a gente receber as crianças viciadas, já muito pequenas, viciadas nos joguinhos do celular, que passam muito tempo expostas na TV, nas telas. E isso é um prejuízo muito grande, porque não se trata apenas de, mas ela está vendo um desenho de Jesus, ela está jogando ali um joguinho que ela está aprendendo inglês e tal. Não se trata do conteúdo que ela está absorvendo. E isso realmente a gente precisa considerar. Mas do que acontece no cérebro dessa criança quando ela passa muito tempo exposta. Vou tentar explicar. É como se fosse assim, talvez a expressão seja um pouco forte, mas no site do Padre Paulo Ricardo ele traz inclusive alguns estudos que falam sobre isso, né? Que essa exposição a recompensas imediatas que os jogos, a TV, o celular e todas essas coisas trazem para o cérebro de um adulto e também de uma criança é semelhante ao efeito da droga, que a gente sempre quer mais, 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 mais. Então, quando você tira, por exemplo, tem ali uma criança, ela está quietinha, concentradinha, você fala assim, nossa, ela aprendeu a se concentrar. Experimenta tirar o telefone dela. Vai virar um caos. Porque você tirou ali uma recompensa imediata daquela criança e está deseducando os sentidos dela no sentido da espera. Então, normalmente são crianças que vão crescendo com um nível de ansiedade muito elevado e vão perdendo o principal momento da vida em que a sensibilidade delas é o que opera para receber a experiência com Deus de forma sensível. É como se a gente fosse poluindo, 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 de tal modo que ela seja incapaz de chegar no local e observar que está chovendo. Não sei se vocês conseguem perceber isso, ou seja nos filhos ou nas crianças que chegam, né? Então, realmente é um fato, assim, é um fato. A nossa geração colocou como condição, né? Não, só dá certo, eu só consigo fazer a comida, se for assim, eu só consigo
preparar um encontro da catequese, se tiver um filme, se tiver alguma coisa que estimula. Não estou dizendo que é errado, tá? Isso depende da idade, da abordagem, de como a gente vai inserir o contexto para aquelas crianças, tá bom? Antes do momento e aí outra dica, tá? Da questão da educação dos sentidos. Antes do momento de oração, da missa, do estudo, até mesmo do encontro da catequese, observar se as necessidades básicas dessa criança estão supridas. E aí entra essa coisa que a gente partilhou anteriormente, né? Ela comeu, ela dormiu, ela bebeu água, ela fez xixi. Como que está a cabecinha dessa criança, né? Que tipo de experiência ela traz dentro de si para viver aquele momento. Outra coisa que ajuda na educação dos sentidos, a contemplação da beleza. E aí é algo que eu trago para que a gente possa realmente trazer para o nosso lar, mas também para o ambiente da catequese. Às vezes a gente quer botar o balão colorido, o tapete colorido, o papel crepom, mas a gente não bota um quadro bonito de Nossa Senhora. A gente não põe uma imagem bonita. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não precisa ter dinheiro, é só você pegar uma imagem em alta resolução da internet. Se você não sabe fazer, pede para aquele sobrinho inteligente que entende de computador para baixar aquela imagem para você. Você vai numa gráfica, com R$5 você imprime uma imagem bonita, cola na parede e deixa aquilo bonito. Por quê? Porque a beleza é um caminho para o belo. Quem é o belo? Quem é a fonte de toda a beleza? É Deus. Quando a gente às vezes se vê quando a gente sai da cidade, assim, né? Acho que aqui tem gente do Brasil inteiro, né, Jean? Quando a gente sai da cidade grande, eu moro em Brasília. Todo o Brasil. Eu moro em Brasília. Eu moro numa área mais afastada assim da cidade e às vezes quando a gente vai para a cidade, a gente passa pelo lago, né? Aqui em Brasília não tem praia, mas tem um lago bonito. Aí a gente olha, as crianças olham. Nossa, meu Deus, como é bonito. Vocês já tiveram essa experiência de contemplar algo muito bonito, algo muito belo e pensar em Deus? É essa experiência. Então, a criança, ela tem sede da beleza, ela tem sede de ver coisas bonitas. E aí, assim, nesse ponto, a gente precisa realmente romper com um paradigma. Vou colocar um desenho vou imprimir uma imagem de Nossa Senhora, vou procurar aqui uma imagem como é que eu vou explicar? Infantilizada, sabe? Aqueles desenhos de Nossa Senhora. Não estou dizendo que é errado e nem que é ruim, mas a título de contemplação, a gente tem que tirar as crianças realmente do ambiente infantil e elevá-las. Entende? Assim, não é o nosso objetivo diante de uma criança é que ela cresça, é que ela saia de onde ela está, respeitando a maturidade, a idade, o caminho dela, para que ela seja elevada, né? A gente não pode querer que ela fique sempre ali, naquele universo, ela precisa ser retirada daquilo ali. Ah, então significa que eu não posso colocar meu filho para imprimir um desenhozinho de Jesus fofinho, bonitinho? Não é nada disso. Lembrem-se, a contemplação. Deem a oportunidade das crianças contemplarem coisas belas, tá? Música, educação do sentido. Estou em casa, ali, meu filho vai brincar de massinha. Narla, mas eu não sei como é que eu faço para tirar esse menino da televisão. Dê coisas para ele fazer. Dê coisas para ele fazer. Se ele já é um pouquinho mais velho, bota ele para te ajudar na cozinha. Mas ele não vai querer. Descubra o que é que ele gosta de fazer, né? Existe acho que é uma dificuldade da nossa geração mesmo, da gente conhecer os nossos filhos. Eu sei o que meu filho gosta de fazer, eu conheço as preferências dele. Ele gosta muito de comer bolo de, sei lá, de alguma coisa. Esse tempo de pandemia pode ser bem favorável para isso, para descobrir os gostos dos filhos, né? Então, meu filho gosta de bolo de fubá. Então, chama ele para fazer o bolo de fubá com você. Ah, mas ele tem preguiça. É assim mesmo, gente. Quem aqui é livre de preguiça? Né? Preguiça está aí para ser vencida. Em nome de Jesus, né? Então, nós precisamos realmente ajudar os nossos filhos. Então, tá lá fazendo bolo, bota uma música bonita.
Ah, mas para mim música bonita é Chitãozinho e Chororó, adoro também, acho lindo, mas para a educação dos sentidos, nós precisamos dar coisas que vão elevar a criança. Já experimentou ouvir canto gregoriano dentro de casa? Nunca. Nunca botei as crianças para ouvir, nunca ouvi lá na catequese. Experimenta, é simples, tem um monte de lista de playlist no YouTube que dá para colocar. Mas como é que a gente vai ficar todo mundo parado escutando? Não, arruma alguma coisa para a criança fazer, bota ela para desenhar. Enquanto ela está desenhando, você bota a música para ouvir. Enquanto ela está brincando de massinha, bota a música para ouvir. Enquanto ela está brincando de Lego, normalmente as crianças gostam de brincar de Lego, né? De bloco de montar, enfim, tá brincando na terra, bota música, né? Bota a musiquinha lá para ouvir. Isso ajuda a educar a audição da criança, para que ela perceba que existem coisas um pouco mais finas que vão elevar a alma dela para Deus e que faz parte da tradição da igreja, né? Da tradição da nossa igreja católica. A próxima dica que bom, enfim, são essas dicas para esse momento aqui. Eu tenho até que horas, Jean? Só para eu me orientar? Mais 10 minutos. Se precisar um pouquinho mais, aqui a gente abre para as perguntas também. Tá, joia. Compartilha. Vou correr aqui, então. Eu lembro de um dia que a minha filha de 4 anos, estava na casa da avó dela. E aí, assim, nessa idade, e até assim um pouco mais adiante, o que vai construir a sensibilidade e a própria experiência com Deus é a dimensão dos bons hábitos, né? As crianças repetem o que elas veem, a gente fazendo. Se a gente reza com elas em casa, elas têm uma propensão um pouco maior de viver essa realidade quando elas estão fora de casa, quando elas vão para a missa e tal. E aí a minha filha foi almoçar na casa da minha mãe e antes de comer, abençoou o alimento e comeu. Aí minha mãe, parabéns, que não sei o quê. Aí minha filha toda geniosa olhou para assim, não, vovó, por que você está me dando parabéns? A gente faz isso todo dia. Todo dia. Eu achei muito engraçado, por quê? Porque não é algo extraordinário, né, para ela. E é isso que a gente precisa buscar, né? De fazer que as nossas crianças e estimular também que os pais dos nossos catequizandos busquem viver realmente um ritmo que faça parte, né, da vida daquelas crianças e para isso a gente precisa realmente estar perto, né, das crianças. A partir dos 6 anos, a afetividade, que é uma outra faculdade, ela vai assumir a dianteira, né, na vida da criança. O que é essa afetividade? É como se fosse a memorização dos sentidos. Então, a sensibilidade e a afetividade, elas são muito próximas. Então, é quando a criança já vai começar a elaborar melhor o que ela sente, o que ela recebe de estímulo. Então, e aí eu até pontuei assim, né? Pode ser que os nossos filhos ou os nossos catequizandos já venham com histórias ali até os 6 primeiros anos de idade muito difíceis, de violência, né, de maus tratos, de abuso, de dor, e isso seja para nós, assim, a gente olha assim, meu Deus, mas os meus catequizandos são de 7 para 8 anos de idade, já passaram dessa fase da sensibilidade e estão com a afetividade toda arrebentada, né? O que a gente faz, né? O que a gente faz quando a gente olha para uma criança que está com uma experiência dessa? Algumas coisas, irmãos. Inserir elementos de amor, fé e esperança, né, para viver realmente essa experiência de cura e ter a clareza de que Jesus é o Senhor, né? Jesus pode nos curar, Jesus pode nos libertar e Jesus faz isso com as crianças. Então, a nossa postura como educadores precisa ser também uma postura de intercessão.
né? Você reza pelos seus catequizandos, você faz jejum pelas famílias, né? Você reza o terço por eles. Se não, faça isso, porque a nossa batalha ela não é humana, ela é espiritual. A gente se propõe a conhecer as questões humanas para realmente aprender a lidar e tal, mas a gente jamais pode descuidar da dimensão espiritual. E nós vamos, essas crianças, se não chegaram, elas vão chegar para a gente. Crianças que têm um histórico difícil, né? Então, a gente precisa ter esperança sobre elas e uma postura operativa, né? De realmente oferecer alegria, de oferecer esperança, fé e caridade. Não sozinhos, né? Nós somos, cada paróquia é um corpo, né? Então, sempre busquem viver isso de forma, como é que fala, meu Deus? Conjunta. Eu vou pular agora para as dicas práticas, porque não vai dar tempo de eu falar tudo que eu planejei, mas eu vou, para quem quiser, eu vou mandar o PDF com, com as referências, até mesmo com a dimensão do cultivo das virtudes, para que vocês possam, né, assim, se aprofundar e conhecer um pouco mais. Mas, assim, dicas práticas para nós, como pais, mas também que vocês podem ajudar as famílias e os catequizandos. A sala da catequese, ela precisa ter um altar, né? Então, por quê? Porque, por tudo que eu já falei, mas porque a criança, ela precisa de ser orientada de forma sensível, né? Um adulto consegue fechar os olhos, pensar em Deus e rezar. Uma criança precisa de alguns recursos, né? Então, monte um altar, né? Para aqueles que não têm o altar em casa, façam um espaço pequenininho, enfim, do modo como você pode ter, para que você cultive ali o cuidado, né? Tá passando na rua, viu uma flor bonita que dá para tirar, né? Porque tem jardim que é privado. Pega uma florzinha, bota lá no vaso, ajeita direitinho, coloca uma vela, para que todas as vezes que vocês forem rezar em família, vocês tenham um ponto de referência. Isso é muito importante. Eu estava falando com meu marido que esse tempo de pandemia tem ajudado a gente a transformar a nossa casa numa casa mais católica. Exatamente por isso, porque a gente desperta, né, para essa coisa de que a nossa casa precisa ser uma igreja doméstica, né? Segunda dica, reze em família, né? E aí, nesse caso da oração em família, é ter aquela sensibilidade de perceber, eu não vou conseguir rezar o texto de repente com, enfim, eu não vou nem falar idades, porque tem gente que consegue, né? A gente aqui, graças a Deus, adquiriu o hábito de rezar o terço com eles de manhã, depois do café da manhã. Então, as crianças ficam pintando os mistérios e o meu de 2 anos fica tocando terror, né? Quebra as imagens, faz a bagunça dele. Mas estamos rezando, né? Uma hora aprende. Então, dentro da sua realidade, dentro da idade dos seus filhos, escolha ali um momento para rezar, né? Se é na oração da noite, se é o ângelo, se é uma Ave Maria sequer, a família reunida, né? Escolha esse momento que esteja de acordo com a disponibilidade e a idade dos seus filhos. A terceira dica é leia para os seus filhos, leiam para os seus catequizandos, contem histórias para eles. Por quê? Quando a gente ouve as histórias, a gente aprende a contar também a nossa própria história. E a gente consegue dar os nomes, né? Enxergar também a presença de Deus na nossa história, isso desde muito pequenos, né? Então, a história dos santos que tiveram uma vida santa ainda criança, São Tarcísio, São Domingos, os três pastorinhos, tem outros santos criança, agora eu não estou me lembrando aqui o nome deles, mas os santos adultos também, né, que tiveram uma experiência com Deus, Santa Teresinha, que teve uma infância complicada, né, assim, talvez para as crianças mais velhas para entenderem um pouco os dramas que ela viveu, o Evangelho e as fábulas, né, para quem não conhece as fábulas, não são
leituras religiosas, mas as fábulas elas são carregadas de lições. Então, são boas leituras para ensinar as crianças sobre as virtudes, né? Sobretudo a partir dos 7 anos de idade. Antes é perfeitamente possível, que a gente gosta bastante de ler as fábulas com as crianças. Então, leiam as fábulas, leiam a vida dos santos. Eles gostam, eles ficam animados, né? Assim, com essa... Quando eles vão conhecendo histórias que vão cultivando no interior de cada um deles essa experiência do valor, né? Da virtude, daqueles que por algum motivo deram a vida por alguma coisa melhor, alguma coisa maior, né? Nisso também a gente ajuda as crianças a crescerem no conceito, né? Do que é bom, do que vale a pena sofrer, né? Assim, estudar vale a pena, né? Assim, cuidar da minha avó que está doente, né? Vale a pena. E não só pela questão da recompensa, né? Que é uma outra dica que eu vou dar aqui, mas enfim. Quarta dica, reduza os estímulos sensoriais. Isso eu já falei, né, da questão das telas, mas ajudar as crianças realmente a sentir o ambiente, né? Os passeios ao ar livre, eles são importantes. Bota a criança para observar as formigas, bota a criança para observar o movimento do sol. São coisas meio básicas, mas que às vezes a gente perde a capacidade de observar. E eu estou falando, inclusive, de um passeio na catequese, né? De contemplar mesmo as misericórdias de Deus, a beleza de Deus na criação. Né? Diz para todo mundo deixar o celular em casa nesse dia para poder contemplar a vida, né? Contemplar a vida que Deus faz brotar. Quinta dica, faça obra de caridade com seus filhos e com seus catequizandos. Essa dimensão da caridade, ela não pode ser um negócio extraordinário. E é uma boa dica para dar para os pais. Por quê? Extraordinário no sentido assim, acontece uma vez por ano. É algo que a gente pode colocar no nosso cotidiano. Então, eu vou fazer compra, eu sempre vou comprar ali alguma coisa para alguém que precisa. Nem que seja um pacote de flocão, de farinha de cuscuz. Eu não sei se aí na região de vocês tem, mas aqui é 99 centavos. Então, ninguém é tão pobre que não consegue, que não tem do que partilhar. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Muitas vezes a gente vai... as crianças vão chegando na adolescência e na juventude extremamente egoístas e fechadas em si mesmas porque não conseguem compreender que existem outros, né? Que o mundo não é só aquilo ali, né? Que o mundo não é só o meu próprio umbigo. Então, uma grande dica assim, para quem trabalha com adolescente, para quem tem filho adolescente, é realmente dar grandes ideais para esses adolescentes, para esses jovens. A gente precisa dar motivos para que eles lutem, né? E ajudá-los realmente a perceber as outras pessoas ao seu redor. Ajude seu filho a valorizar o trabalho. Não estou falando de emprego, estou falando de trabalho, de processo. A limpeza da igreja, né? Vai ter um mutirão da faxina, leva as crianças. Ah, mas elas vão fazer bagunça, orienta. Né? Criança faz bagunça quando está desorientada, quando não tem adulto. Né? Assim, é um fato. Quando você vê assim, quando o negócio está assim muito bagunçado, é porque não existe uma referência de autoridade ali. Então, se a gente está perto, se a gente está próximo, a gente consegue ajudá-los. Ah, mas o que eu vou ganhar com isso? Né? O que a criança vai ganhar com isso? É justamente esse o ponto. Nós precisamos ajudar as crianças a perceberem a riqueza do processo e não da recompensa. E por isso que é tão importante que a gente envolva os filhos de forma harmônica, né, no cuidado com a casa, no serviço aos demais, porque o próprio serviço precisa ser a recompensa, né? Servir já é a recompensa. Estar ali, né, para enriquecer a vida do outro com uma fralda que eu troco, com uma vassoura que eu passo no chão, já precisa ser a recompensa. Leve seus filhos à igreja. Ah, mas eu já levo eles na missa. Não estou falando da missa. A missa é básico, né? Digamos assim. Mas
em momentos que não tem missa, né? A igreja fica, sei lá, nesse tempo está tudo meio suspenso, né? Mas eu estou dando aqui dicas para a nossa vida em geral, né? Não estou falando desse contexto específico de pandemia, mas ir com os filhos à igreja os ajuda a perceber, até mesmo quando a igreja está ali silenciosa, que ali é um lugar sagrado, né? Que ali tem uma atmosfera diferente, e isso pode fazer dar a eles uma experiência profunda mesmo, né? De reconhecimento do espaço sagrado. A oitava dica: visite o seminário e os conventos com as crianças. Isso pode ser feito, né, assim, com os filhos, mas também na catequese. Aqui na minha cidade, o comum, né, não é regra, mas o comum é isso ser uma atividade de crisma. Mas eu acredito que seja muito positivo que a gente torne isso de forma mais natural. Até mesmo o serviço, né, ajuda, ir a uma missa num convento, num mosteiro, num seminário, isso pode ser muito positivo e ajuda também a criança a perceber que existe, né, uma realidade de oferta, de doação, que ela mesma pode se identificar futuramente, né, para ser um padre, ser um religioso. Visite o seminário, cultive a devoção à Nossa Senhora, né? Essa seria a minha última dica, tanto na catequese quanto na vida em família, que pode ser muito, pode não, que é, né, verdadeiramente muito precioso, né, na nossa experiência de evangelização. E é isso, meus irmãos. Se vocês tiverem alguma coisa assim que queiram perguntar, de repente está dentro do que eu gostaria de ter falado e não consegui. Aí, o que eu teria que falar assim no prazo que consegui foi isso. Então, vamos lá, vou dar uma olhada aqui se tem algumas perguntas sobre. Aqui perguntaram sobre passar dicas para trabalharmos com os pais, né? Se tu teria alguma dica relacionada a isso. E tem aqui outra sobre quem está começando como catequista, se teria algo a indicar para aprender, para saber mais sobre o tema. Com relação às dicas para os pais, Jean, eu acho que essa coisa que eu falei, né, assim, da cultura do encontro, a gente precisa realmente buscar conhecer essas crianças, conhecer as suas famílias e atuar, né, nessa formação conjunta, né, seja por uma reunião, seja por uma abordagem um pouco mais próxima. Eu, pessoalmente, acredito muito nessa abordagem mais próxima, quando a gente, né, chega para o pai, para a mãe, não no sentido de julgar, de reclamar do filho e tal, mas para realmente compreender, né, a atmosfera que aquela família vive e se colocar numa postura de ajuda mesmo, assim, porque muitas vezes a família está desorientada, está realmente apresentando necessidades básicas e não tem apoio, né? Eu acho que isso a gente vai encontrar realmente em qualquer lugar. E realmente convidar mesmo os pais para... Eu acredito muito nesse trabalho da pastoral de conjunto. Então, Uma vez que eu sempre... falei lá para uma irmã que coordena a catequese, algo que ela ficou, na verdade, ela ficou chateada com o que eu falei por causa de um cliente que eu atendia, porque eu disse que a catequese estava falida, né, naquela realidade da paróquia que eu estava atendendo. Era uma paróquia com 400 catequizandos de crisma, e aí da Eucaristia isso passava de 600. Era uma escola, um colégio, né, a catequese. E eu dizia que a catequese estava falida e tal, e a freira ficou brava comigo por causa disso, né?
E aí eu disse para ela, não, mãe, eu continuo acreditando que ela está falida. Inclusive, até ela me encontrou na cuia na época e eu disse, por que que eu acredito que está falida naquele contexto ali que eu estava inserido, né? Estou dizendo isso no sentido da igreja como um todo. Porque naquela paróquia, por exemplo, dos 400 jovens que saíam em média por ano da Crisma, não ficava nenhum para o grupo de jovens. O grupo de jovens da paróquia tinha 10 jovens. E a catequese de Crisma ia na mesma linha, na da de Eucaristia, na mesma linha. Eles iam para a Crisma e depois iam embora, né? E aí a irmã, na hora de justificar, disse, existe um erro aqui, irmã. A gente precisa de ser muito realista com isso, né? Tem algo errado. A evangelização não está acontecendo, né? E aí a irmã disse assim, mas a culpa é dos pais. Aí, quando ela falou isso, eu peguei, aí eu não aguentei. Assim, eu disse, claro, é óbvio, né, irmã? É mais fácil jogar a culpa para quem não, para outra pessoa, não para mim. Eu disse, a senhora vai me desculpar, mas o evangelizador aqui somos nós. Esses pais provavelmente não foram evangelizados. Como eles vão dar o testemunho de Cristo e como eles vão transmitir a experiência com Cristo se eles não têm essa experiência, né? Então, é um detalhe que muitas vezes a catequese, nós que trabalhamos com a igreja, com a evangelização, esquecemos. Nós queremos exigir do outro ele crer em valores, ele ter atitudes de alguém que já se converteu, que foi evangelizado, né? É a mesma coisa que eu querer obrigar as pessoas a acreditarem em tudo que a igreja tem como dogma ou como doutrina, quando ela não viveu uma profunda experiência com Deus, né? Se torna muito difícil. Exatamente. E eu acho que aí é a questão. Lá no início eu falei assim, o que é que nos move, né? Então, o que é que nos move? A gente quer realmente que essa criança tenha um encontro com Deus, porque se o nosso desejo é que ela tenha um encontro com Deus, a minha missão vai para além da sala da catequese, né? Vai para além do preparar um encontro. Eu sei que do jeito que a gente fala pode às vezes ficar meio assim, meu Deus, mas que trem pesado, né? Vou ter que dar conta de tudo. Não vai, né? Se a gente trabalha junto, a gente consegue com a força, né, do Evangelho, atingir as pessoas de forma mais eficaz. E com relação a essa coisa do jovem que sai da catequese e não permanece, muitas vezes é porque ele não foi desafiado. Muitas vezes é porque ele não recebeu a formação em vista do serviço, né? É uma formação que, e aí não se trata apenas da questão pastoral, mas precisa realmente atingir ali o coração daquele jovem e dizer para ele que ele é essencial, né? Que existe um trabalho, pode ser que não tenha recompensa, que não tenha glória, que não tenha números e frutos e resultados. Por isso que eu falei da questão de ajudar as crianças, ainda crianças, a reconhecerem o valor do trabalho, porque o trabalho em si já tem a sua recompensa, né? Porque às vezes a gente vê às vezes nós adultos, né? Vou desistir da pastoral tal porque eu não vejo fruto, que não sei o quê. Mas o que que nos move, né? Que frutos são esses? Nós queremos que tipo de recompensa, né? Quando a gente está... Isso é muito claro na nossa vida, na nossa saúde emocional, né? Na nossa inteligência emocional. Uhum. A recompensa, o uso da recompensa, ter metas claras, né? Como catequista, eu acho que uma coisa que você falou que para mim ficou muito forte, eu acho que nós nos esquecemos, é que a evangelização ela é um compromisso, né? E é muito sério isso. Uhum. Então, a catequista, ela precisa ter muito claro, porque pode ser que lá o pai e a mãe, eles não têm a clareza da fé, e aí a única oportunidade de nós entrarmos naquela família é a catequese, nós Exatamente. desperdiçamos ela, né? Porque eu vejo muitos pais que passam aí para a igreja por causa dos filhos, né?
Eu lembro que eu atendi, aí é um paralelo, né? De uma paróquia essa paróquia que eu falei, que não tinha resultado, e uma paróquia que tem um trabalho excelente, que é a paróquia São Jorge, em Curitiba, inclusive, que é dos padres marianos. Eles tinham lá um conselho de pais da catequese. O que era esse conselho Uhum. de pais? Os pais resolviam os problemas da catequese, ajudavam na cozinha, nos retiros, se envolviam com as coisas. E era tão interessante, tão bonito, porque no final das contas, muitos pais viravam catequistas. Não era um Nossa, grupinho, tipo assim, não era um grupinho de meia dúzia de pais, não, assim, o negócio foi ganhando uma proporção que eles começaram a ter encontro dos pais é como se fosse, sabe o CPP que tinha nas escolas dos conselhos de pais e professores e tal. Eles montaram isso e funcionava muito bem. Havia uma nossa, que bonito. integração nisso, né? E aí uma coisa que eu acho que às vezes nós esquecemos é que a evangelização de uma pessoa, e aí da criança principalmente, é uma responsabilidade familiar, né? Não é de um indivíduo só, mas é de um coletivo, né? Eu Exatamente. evangelizo a criança, mas a família é impactada por tudo isso. Então, Sim. quanto mais eu aprender, quanto mais eu me dedicar ao desejo de ensinar a criança para a vida espiritual, mais ela vai impactar numa comunidade familiar. Uhum. Não é só no jovem. Até o jovem leva o pai para a igreja também. Mas eu acho que a criança tem uma força muito É. grande Porque disso. ela não vai só, né? Ela não pode ir só. O jovem ainda vai. O jovem ainda pega as coisas dele e vai. Sim. É, é muito, muito interessante, assim. É, Oi, pode pode falar, falar? desculpa. Pode falar. Manda ver. Eu achei interessante que você falou assim, não há uma receita, né? E a gente está acostumado na igreja com uma evangelização muito massiva. Nós Uhum. fomos educados no passado por uma comunicação, por um anúncio do evangelho em massa. A igreja evangelizou as multidões, evangelizou as nações. Mas hoje, o próprio Papa Francisco, no Evangelho Gáudio, vai dizer que a nossa evangelização não é mais não pode ser uma evangelização de manutenção, precisa ser uma Uhum. evangelização personalizada. E aí é que está um grande problema. Muitas vezes a gente quer uma receita de bolo para massa. É, E a evangelização, ela é pessoal. E quando se é. trata da criança, ela ainda é mais individual, porque aquela criança tem necessidades, existem, e até você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né, sobre os sentidos ali, a questão do cuidado. Às vezes a criança não se alimentou, ela está agoniada na catequese, e o catequista não percebeu que ela está com fome. Né? E isso é uma sensibilidade que o catequista precisa, porque um professor na sala de aula ele consegue ter essa percepção, porque ele foi Sim. treinado para isso. Né? Mas existe esse acompanhamento tão necessário, individual, personalizado da criança, dos pais, né? Que o catequista precisa estar atento. Né? É. A catequese, de fato, é uma responsabilidade. E aí eu acho que vale a pena fazer uso do passado como memória, que é a gente olhar, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, até a minha geração, eu acho que ainda tem um pouco disso, que é a memória afetiva com o catequista. Eu tenho lembranças, memórias lindas com a minha catequista. Né? Assim, a minha catequista, primeiro foi uma tia minha que me catequizou, que é a irmã da minha avó, mas eu lembro, assim, de forma muito bela dela, né? E dos meus catequistas de crisma. Eu tenho o mesmo carinho, é interessante que a imagem que eu tenho deles é a mesma dos meus padrinhos. Sim. É o afeto, né? As emoções refletem muito a mesma dos meus padrinhos, né? É. Então, eu acho que nós precisamos fazer esse resgate, eu acho, histórico da catequese, como esses que também protegiam, cuidavam, amparavam, se Sim. preocupavam, iam na casa, conheciam os pais, os avós, né? Faziam parte do ciclo familiar. Isso é algo bem importante, assim, né? Outra coisa que chamou a minha atenção foi a questão do cuidado com o ambiente. E aqui eu faço um parêntese bem importante para o centro catequético, e aí
quem está assistindo, às vezes não tem muito padre, mas eu acho que tem alguns aqui, tem o Padre Eduardo, mas eu acho que uma coisa importante, os nossos centros catequéticos são mais escolas do que ambientes de igreja, né? Não é só ter aquela mesa lá colocada com uma toalha, uma flor murcha e a imagem do Sagrado Coração, né? Mas é um cuidado, um zelo, o mesmo zelo que nós temos com o altar, com a igreja, com o templo, com a secretaria paroquial. Por exemplo, o templo, tudo ali converge para a liturgia, educa para a liturgia. Os nossos centros pastorais não educam para a catequese. Quando você falou isso, na hora, assim, para mim ficou muito claro, porque como eu trabalho muito com o planejamento pastoral, a atividade pastoral, isso veio, assim, de forma muito clara, o quanto nós não fizemos a convergência do ambiente pastoral, do centro pastoral, para o catequético, para o espiritual, para o pedagógico, que inspira o divino, o belo, Uhum. né? Que você foi falando, desde a criança até nós adultos. As nossas salas de reuniões são ambientes pesados. Quando você falou do cheiro, eu lembrei, gente, isso é muito real, né? A gente não olha para isso. E como, de fato, isso faz sentido, né? Deus habita o belo, né? Uma vez eu acho que é São Bento que fala, né? Uma cela suja é onde Satanás habita, né? Então, assim, isso é muito forte. Então, um centro pastoral sujo, descuidado, será que Deus habita ali, né? Será que reflete a habitação de Deus, né? Porque Deus não habita o caos, né? Deus habita aquilo que é belo, aquilo que Deus ordena todas as coisas, né? E às vezes a gente pode até assim colocar aquele impedimento, mas acaba a catequese, as crianças deixam tudo jogado, deixam as traças, não tem funcionário para limpar. Mas, e aí eu acho que faço uma sugestão mesmo, né? Essa dimensão também da higiene pessoal, da higiene da ordem dos outros atos, isso é matéria de espiritualidade também. Então, assim, talvez seja o caso de colocar menos tempo ali de conteúdo transmitido, de folha de papel, para colocar as crianças para servirem, né? Cada sala vai ficar responsável por uma parte, né, ali do centro catequético. Por quê? Porque isso é catequese, né? Isso é formação de caráter, isso é formação, isso é amor, né, pela igreja e não vira só eu fui ali para a aulinha da catequese, né? Essa dimensão da escola, né? Que até mesmo na escola isso deve existir. Então, realmente a experiência com Deus, ela envolve toda a nossa vida, envolve hábitos, envolve... Eu lembro de uma catequista minha, né? Falava que era cristão, não jogava lixo no chão. E onde a gente aprende isso? Em casa. Mas se a gente não aprendeu em casa, a gente pode ter a oportunidade de aprender em outros lugares, né? E a gente pode aprender na igreja. A igreja, historicamente, é o lugar da educação, né? De universidade, de escola, de tudo, assim. Então, se nós não... E eu estou falando assim porque você falou dessa questão do cuidado com o ambiente, e nós podemos fazer as crianças se sentirem úteis, isso para eles é maravilhoso. Né? Assim, olha, eu estou cuidando, eu estou fazendo, quando eu falo assim para as crianças, os meus filhos, né? Vamos ajudar a mamãe aqui a fazer um bolo. Nossa Senhora! Eles ficam assim, numa felicidade, num negócio, porque eles estão participando do processo. Né? Tudo bem que eles vão comer o bolo e tal, mas o fazer a comida já é... A diversão maior para eles se torna fazer, né? Não interessa se vai ficar bom ou se vai ficar ruim, mas a gente fez alguma coisa ali, a gente ajudou a mamãe a fazer alguma coisa, né? Então, eu ajudei o meu catequista, né? Assim, tem tem aquela história, né? Assim, quando o menino dá trabalho demais, bota ele perto do professor. Você vai ver, né? Às vezes é só alguém que não tem a atenção que precisa, né? Ela tem uma pergunta aqui do Luiz, ele perguntou o seguinte: podemos utilizar técnicas de endocomunicação? Eu não sei o que é isso. Endocomunicação é comunicação interna, né?
Acho que deve estar ligado a endomarketing, Sim. educomunicação, deve ser. Mas isso não é a minha. Eu não sei se aqui exatamente ele está se Sim, referindo, assim, se é na pastoral de conjunto. Eu, assim, sou a favor, eu não conheço os conceitos da endocomunicação, mas para mim um bom diálogo, né? A gente vence tanta barreira. sim, Não, às vezes melhor do que mandar um e-mail para todos os coordenadores, é melhor você chegar para cada um e falar assim, ô fulano, estou com a realidade assim, assim, assado, você acha que a sua pastoral pode ajudar a catequese a oferecer um lanche, porque as crianças da minha turma são carentes, chegam com fome. sim. Será que a gente pode fazer uma jornada de evangelização só com as famílias da catequese? Não sei, gente, estou falando aqui um monte de coisa, mas É que às porque vezes a realmente gente pensa em resolver os problemas sozinho, né? Não pedindo ajuda para outra pastoral. é, é a nossa tendência. Tem aqui uma pergunta. Vocês já pensaram? É o Padre Eduardo. Ele é aluno nosso do programa de mentoria, eu acho. Eu acho que é isso, né, Padre? Vocês pensarem em fazer algum curso de mentoria online para catequistas igual do dízimo e além até um workshop online para os pais com essas dicas de como educar os filhos. Então, eu falei para a Nala de fazer isso, né? Ela montar, e eu acho que é a voz de Deus falando para ela, disse para ela que ela e o marido têm uma experiência linda, que aqui não dá para falar tudo isso, né? Mas eles fazem um trabalho de educação dos filhos em casa, tudo. Então eles têm muita experiência, poderiam compartilhar e tenho certeza que de uma forma mais estruturada e tal. Mas reze, Padre, para que ela colha a vontade de Deus para fazer esse programa de mentoria. Eu estou aqui motivando muito ela a fazer, sabe? Já disse que eu posso explicar como eu montei o programa, tudo, tá bom? Mas aí, o Padre disse que já está rezando, tá? Obrigada, Padre. Ai, Jesus. Gente, tá bom? Obrigado, Narla, muito obrigado pela disposição. Obrigada. Queria agradecer mesmo, assim, por vocês terem me escutado, né? Eu espero que Deus realmente possa abençoar cada um, cada família. Se vocês precisarem, eu coloquei meu Instagram, estou disponível aí dentro das minhas possibilidades. E muito obrigada mesmo. Rezem por mim, pela minha família, pela minha gestação. Eu vou com certeza também colocar vocês nas minhas orações, viu? Obrigada, Jean.